vai também adquirindo outras coisas sozinho. Então, olá. Oi, Darcy. Tudo Boa bom? tarde, então, pessoal. Boa tarde. Então, já vimos a movimentação ali no grupo, né, Naldo? Queria te dizer que esse serviço não é bagunça, tá? O que aconteceu? Essa semana, o vigilante abandonou o posto na segunda-feira de manhã. Não atendemos sem a revista. Não atendemos sem a revista, né? Até porque é uma orientação, temos uma instrução normativa. E o procedimento, sim, é quando tem confusão, a gente acionar a guarda. Nós, enquanto servidores, não podemos nos colocar no meio da confusão ali para tentar apaziguar, tá? Então é isso que aconteceu. Ele foi embora? Hã? Ele foi embora, o cara? O vigilante? É. Sim. Mas tinha pessoas aqui dentro quando eu entrei. Por que eles entraram e os outros? Eles entraram para o grupo de regulação E eles foram para revistados? pegarem as vagas de acolhimento. Oi? Eles foram revistados? Não, mas a gente não pode ter muita gente aqui sem revistar. Tu entende? O ano passado a gente perdeu um educador dentro de uma casa, né, Fer? Sim. Ah, alguém me falou sobre essa história e eles falaram que tem uma outra versão que não tentaram. Não, mas as versões. É, mas é que a gente não é polícia, né? Ele falou que se precisar, ele dá, ele fala como é que aconteceu. Mas tudo bem, eu entendo isso aí, sabe? Mas se continuar com esse tratamento aí, que nem os caras estavam se pegando, porque eles queriam entrar aqui dentro, e aí eu tava ali fora, eles não viram que eu tava ali fora, entendeu? Quando acontece esse tipo de coisa, de todo mundo tá tumultuando ali na frente, o que vai dar ali na frente, com certeza é briga. Sim, com certeza é briga. E a nossa função, enquanto serviço, é acionar a Guarda Municipal para nossa proteção e para a proteção dos usuários. É sobre isso. Na realidade, assim, foi justamente por situações como... O Darcy tá aqui, era lá da... Que já aconteceram ainda com um ambiente muito mais controlado e aconteceu. Imagina um ambiente mais aberto, onde tu tá mais exposto a... Mas essa história que aconteceu aí foi pessoal. O cara, esse cara aí... Não vou cruzar, mas foi uma pessoal. Nós não somos Isso polícia. aí foi pessoal. Pois é, eu falei que ia descobrir o que era, mas nunca pensei que os caras iam vir me falar sobre isso, entendeu? Vou falar com o pessoal aí, pra ver como que a gente vai levar isso, se não vai levar, se vai deixar, se vão dar desculpa, o que vai acontecer. Pode ficar tranquila, né? Desculpa, mas nós estamos aí, né? Não, nem te estressa, mas a questão é que nós temos um protocolo. A gente não pode piorar, né? As coisas que já tá acontecendo. Nós temos um protocolo enquanto Centro Pop. E quando acontece isso, é a orientação. É chamar a Guarda Municipal. Sei lá o que vai acontecer se vocês estão trancados aqui dentro e o negócio está fazendo pois fora, é, não faz diferença mas nenhuma. Em relação a isso, é uma questão de licitação, tá? E a FAS já está tomando as providências em relação à empresa. De quanto tempo faz que estão sem segurança? Não, faz desde segunda-feira. Ele está ali agora já. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Ele chegou agora. Quer que eu fale sobre isso? Sim, a gente estava falando sobre isso, mas tu pode dar o teu parecer técnico. Qualquer contratação ou execução de trabalho através de licitação da prefeitura, a gente tem que fazer todo um trâmite burocrático e notificações e acompanhamentos e tudo mais. Então a gente tem em licitação esse pessoal da vigilância, o qual presta esse serviço, são dois profissionais, um das 8 às 4 e o outro das 4 às 22. E aí na segunda-feira a gente teve uma questão com a menina que fazia a vigilância. Ela foi embora, então a gente acionou a empresa e a gente já é recorrente, essa empresa ela já foi notificada por diversas vezes. Mas de momento a gente não pode também simplesmente findar o contrato e correr o risco de ficar sem o pessoal aqui da prestação de serviços. Então ontem eu e a Samara recebemos a responsável, que é de Bom Jesus, por diversas tentativas, né, desde segunda-feira, sem retorno dessa empresa.
Aí ela veio, então tem aquele trâmite de contratação, porque licitação a gente sabe que abre via nacional, então vem empresas de fora. A empresa ela é de Mato Grosso, se eu não me engano, então tem o pessoal da região, mas não é em loco, né? Não é aqui em Caxias, a gente não tem pessoas volantes, e isso dificulta ainda mais. Para nós que executamos o trabalho aqui na ponta, é um saco, é ruim, é difícil, com certeza respinga nos usuários, e a gente tem essa ciência. Então a gente está desde aquele dia fazendo essa movimentação, e só agora à tarde conseguimos resolver. Já abrimos também para a questão do banho, agora de tarde eu liberei ali. Mas por diversas situações que a gente já teve no Centro Pop e nos serviços de acolhimento, foi executado, foi feito esse protocolo, inclusive discutido em assembleia junto aos usuários, justamente para não colocar os trabalhadores e nem eles próprios em riscos, porque a gente sabe que por diversas vezes, poucas coisas, a gente se desorganiza. Então, passa pela vistoria ali na entrada e faz o acesso aos atendimentos. Em nenhum momento dessa semana eles deixaram de acessar o atendimento ou o café. Então a gente optou por dar ali no portão e fazer o acesso aos atendimentos técnicos. Então entravam um por um conforme os seus atendimentos. O que a gente não teve na segunda e terça e agora de manhã eram os acessos ao banho. Então o restante, regulação de vagas, tudo normal, acesso para documentação, o café da manhã, o café da tarde, o atendimento técnico, tudo normalizado. Alguma dúvida? Posso falar? Claro. Quando eu cheguei ali, eles queriam jogar pedrada no sistema. Eu digo, não, calma aí, galera, vamos ver. Eles queriam dizer como que estava funcionando ali. Eu digo, não, peraí, nós vamos fazer uma reunião lá, nós vamos conversar. A gente não está aqui para tocar pedra no telhado de ninguém, a gente está falando de superação. E a gente sabe que quem trabalha na linha de frente é que sofre as consequências, né? Até mesmo vocês aqui, a guarda, ou, sei lá, os que trabalham na linha de frente, né? A gente entende isso perfeitamente. A gente está aqui para a gente ver como que a gente vai, né? Mas tu pode ter certeza que as providências estão sendo tomadas e ninguém está agindo fora da legalidade, fora do protocolo do Centro Pop. Muita coisa mudou. Ainda bem que chegaram todo mundo junto aí, já tinha ido embora, já estava com a maior paz do mundo aqui. Do nada pensei que ia cair o céu. Hoje de manhã, Reinaldo, tava uma paz. Eu até bati na madeira quando eu mandei mensagem pra Cris, né? Tá tudo tranquilo aqui. E fomos pra reunião, até ali tava tranquilo. Mas tu sabe que, como dizia minha avó, qualquer pé de galinha dá uma sopa, né? Querendo dar tumulto. A gente vem conversando com o pessoal desde segunda, e a gente entende, né? A população em situação de rua, eles estão ali, eles querem acessar, e que por vezes aqui é a porta de entrada, né? Centro de convivência, né? Sim, e aí também nessa questão de tentar amenizar os ânimos, para justamente não dar essa questão ali, né? Para não dar esses atritos de respingar no pessoal. Porque até a guarda vinha aqui em cima, se a pessoa não estamos dominados. Gente, não é o objetivo. O objetivo da gente se manter legal, de se manter uma energia para frente, né? E principalmente primar pela segurança, né, Cris? Pelos históricos de que todos, a gente teve, né? É a segurança entre eles, entre os próprios usuários, que não venha a ter alguma ação mais drástica, e também com relação a quem está na linha de frente, que são os educadores. Exatamente. Então, com esse intuito que houve a implantação, depois do ocorrido, a gente fez todo um estudo e a implantação do protocolo de segurança. Justamente para ter a segurança de todo mundo. Não, o pessoal ali já me conhece, foi tudo na paz e na mais tranquilidade de Deus que houve. Só por Deus mesmo, para melhorar. E eu vou dizer assim, ó, pessoal, diariamente a gente tem questões e a gente vem tentando fazer o máximo para regularizar, ajustar e enfim, mas não é fácil também pelo trâmite burocrático, mas acho que a gente vem executando e vem conseguindo manejar isso também com os usuários, tentar ser o mais claro com eles também, para que eles entendam qual que é a nossa dificuldade. Eu acho que, Reinaldo, isso é bem importante, né? Claro, também a gente tem essa montar, né, essa ligação mais próxima justamente para isso, porque a gente entendendo, a gente consegue manejar.
eles conseguem também se organizar, A gente sabe? pode cobrar mais deles também, né? Em tudo, deles e nós também, a gente se policiar em certas coisas, sabe? E várias vezes, eu e a Samara ali na frente, eles, posso dar uma ideia disso, daquilo? E, cara, é isso, sabe? É trocar informação, é trocar ideia, porque eles podem também sugerir coisas que vai melhorar o atendimento aqui dentro. Ou nas casas de passagem, então essa troca que ela é muito rica, né? Essa transformação, ela é muito rica. Então não romper esses vínculos. Acho que é por aí. E o vínculo, né? Eu sempre... E eu cobro da equipe que o vínculo é profissional, né? Não. E essa equipe, ela trabalha de segunda a sexta, 40 horas aqui dentro, né? E merece descanso, merece trabalhar em paz. Então o vínculo é profissional. Quer dar continuidade? Eu não sei, outra vez eu peguei a reunião da metade, a gente conseguiu Aprovar o regimento? aprovar o regimento? Não. Temos quórum hoje? Não também? Pastoral 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Tânia não. 7, 8, 9. Temos a metade. E nós, 10. Temos. Então. Então. Pessoal, acho que todos tiveram acesso ao regimento interno, né? A gente passou no grupo, a gente leu ele em 2 outras ocasiões aqui na reunião. Então, acho que precisaríamos aprovar ele. A gente também discutiu na outra reunião as representações dentro do regimento. Dentro do regimento, que era a coordenação geral, então, fica a cargo do Centro Pop. A vice-coordenação, eu não lembro se a gente pensou em um nome, se foi dado... Não foi dado, porque precisa ser sociedade civil, né? A gente perguntou para aquele rapaz que era do Cindy Lojas, ele não... Senhor. O senhor é. O Gilmar, né? Isso, Gilmar. aham. Ele é o suplente, eu sou a efetiva CDL e ele é o suplente sim de lojas. Aí, como eu não sei se vocês ficaram com alguma coisa pendente que eu possa auxiliar vocês, porque aí eu sou a gente divide, né, a cadeira, eu e o Gilmar. Na verdade, o que a gente discutiu aquela vez? A gente discutiu que a gente tem que ter pessoas que vão gerir os nossos encontros, que vão organizar os nossos encontros. A questão de documentação, de organização, né, das reuniões fica a cargo do Centro Pop. Então a Samara sempre vai chamar, que ela é a titular. Aí a gente precisa o quê? Na ausência da Samara, quem é a vice-coordenação? Quem que chama essas reuniões? Né? Ajusta a pauta, fala com o pessoal, enfim, relembra das nossas reuniões. Seria a vice-coordenação. Então pensa-se, como o Centro Pop estatal, seria interessante ter um não estatal, né? Sociedade civil, quanto vice-coordenação. Então, a gente propôs que alguém da mesa se colocasse à disposição para estar nessa vice-coordenação, e também a gente votou ali o secretário executivo, que era para fazer atas, ofícios, encaminhamentos. Aí, na ocasião, se eu não me engano, Ficou o Lucas e a Rúbia. Isso, a Rúbia colocou o Lucas e daí depois ela tá como assessora, né? Então daí ficaria a Rúbia, se todos de acordo. A Rúbia, ela é suplente do Lucas Carignato, que é da Câmara. Isso, eu vim no lugar dela que ela... Estão viajando, ela né? avisou. Tá. Você que é a Tânia, então. Isso. Tá. Seja bem-vinda. Obrigada. E a vice-coordenação, então, se alguém se dispõe. Eu posso auxiliar? Tá, ótimo. Só me lembra o teu nome? Desculpa. Mariana. Mariana. Então, coloca ele pra nós, Gi. Eco. Pô, calma que eu sou homem, uma coisa de cada vez. Não. Tá, seja... Tá. Vice-coordenação, né? Tá, isso. Aí a gente falou também, eu acabei não encaminhando para vocês, mas hoje que a gente está em grande maioria, e com o Arnaldo aí também, enquanto representação da população em situação de rua, acho importante a gente retomar isso,
para ver se a gente vai encaminhar ou não. Eu tinha comentado da possibilidade da gente encaminhar ofícios para alguns locais para cobrar algumas informações, para a gente conseguir ter um rumo ali, um direcionamento dos nossos trabalhos. Uma era para a Câmara de Vereadores, solicitando sobre aquele fato lá de uma agressão de uma possível pessoa em situação de rua. Então, pegar esses dados de quem é essa pessoa, de que forma que foi apontado, né? E também em uma das ocasiões que foi falado sobre que grande parte da população de rua tinha transtornos do espectro autista. Também que a gente gostaria dessas informações. A gente até então, enquanto Centro Pop, agora falando, a gente faz reuniões periódicas com a saúde e nunca veio esses dados. E que daqui a pouco pode ter mesmo. Mas então solicitando para a Câmara essas informações. Esse era um documento. Aí depois a gente tinha falado rapidamente também num outro que era para enviar para a Prefeitura aqui de Caxias, solicitando o que a gente tem hoje já de equipamentos que atendem não só especializado para a população em situação de rua, ou que atende esta população em situação de rua. Daí falando o público-alvo, endereços, horários, as formas de funcionamento, acesso, enfim, nesse sentido. Para a gente ter uma ideia da rede de atendimento. Era isso, né? Era isso. E a Secretaria de Saúde, mas aí quando eu tinha feito pensado primeiro, a questão de assistência e saúde. Mas a rede municipal é muito ampla, né? Então não direcionar para só essas secretarias, direcionar o gabinete para que a gente consiga ter uma resposta ampla. E eu acredito que vai vir muito de encontro com o plano municipal, que também, reforçando, a gente tem que cobrar nós, enquanto secretarias, o pessoal que está aqui enquanto secretaria, o que a gente já vem executando desse plano, e aí nós, enquanto CIAMP, também já ir tensionando o município para ver o que de fato estamos executando e o que precisamos melhorar ou não, enfim, desse plano, porque também passa por nós e a gente que monitora essas ações também. Vocês conseguiram? Não, vocês não leram, porque eu fiz documento, não passei. Eu vou ler para ver o que vocês acham e de repente a gente já volta se mandamos para frente ou não, pode ser? Pode. Tá. Solicitação de informações, então, senhor prefeito, o comitê intersetorial, no exercício de suas atribuições de monitoramento, articulação, toda na parte de introdução. A solicitação visa subsidiar os trabalhos deste comitê, possibilitando a atualização do diagnóstico da rede municipal, o monitoramento na execução do Plano Municipal das Políticas Públicas para as pessoas em situação de rua e a identificação de eventuais lacunas ou potencialidades na oferta dos serviços públicos, que é o que eu falei agora. Neste sentido, solicitamos que sejam encaminhadas informações separadas por Secretaria Municipal contemplando o seguinte aspecto: relações de todos os serviços, programas, projetos, benefícios e ações e equipamentos públicos que realizam atendimento direto ou indireto à população em situação de rua. E para cada serviço, programa ou projeto, informar a secretaria responsável, nome da ação, programa ou serviço, o objetivo, o público-alvo, o endereço de funcionamento, o horário de atendimento, a forma de acesso e a capacidade de atendimento, número de vagas ou média mensal de atendimentos. Principais atribuições e atividades desenvolvidas, fluxo de encaminhamento e articulação com a rede intersetorial. Informar em relação ao plano municipal em situação de rua, da população em situação de rua, então, quais as ações atualmente executadas da Secretaria correspondem às metas, estratégias e diretrizes previstas já no plano, o estágio da implementação dessas ações e, quando aplicável, indicar os indicadores de acompanhamento utilizados pela Secretaria. Então, o que a gente está pedindo? Existe já um plano, o que efetivamente já está sendo executado e qual que é o percentual disso, né? Informar ainda os principais projetos e iniciativas previstos para implantação, ampliação ou qualificação da política pública voltada para a população em situação de rua e encaminhar o número atualizado das pessoas em situação de rua no cadastro único,
caso essas informações estejam disponíveis. A gente tem acesso a isso, mas acho que é bom a gente formalizar isso para o CIAMP, né? Não nós enquanto instituições individuais. Aí aqui a gente faz o fechamento. Então isso aqui seria para a Prefeitura de Caxias. E eu da Câmara, então a gente faz a abertura ali. Inicialmente considerando então as notícias de manifestações relacionadas às denúncias envolvendo o vereador Iago Morandi, suposta agressão praticada contra pessoa em situação de rua, solicitamos, na medida do que for legalmente possível, observadas as disposições da LGPD, a identificação ou caracterização da vítima, quando cabível e autorizada, dos contatos institucionais eventualmente realizados com a vítima, dos encaminhamentos efetuados à rede de proteção, saúde ou demais serviços públicos e das medidas de apoio, acompanhamento ou proteção ofertadas após a ocorrência dos fatos, da existência de acompanhamento atual por algum serviço público ou entidade da rede. Nós, enquanto Centro Pop, a gente não teve o nome dessa pessoa. Então a gente não sabe se essa pessoa realmente estava em situação de rua ou não. Em nenhum momento alguém nos acionou também para esse acompanhamento ou enfim. Então a gente pede quem é essa pessoa e se foi dado algum direcionamento nesse cuidado, né, nessa rede de apoio. Então aqui a gente diz, o pedido justifica-se pela necessidade de que o CIAMP possa verificar eventual necessidade de articulação de rede de proteção e garantia de direitos, assegurando que a pessoa envolvida tenha acesso aos serviços de acompanhamento adequado. Destacamos que a população em situação de rua é frequentemente alvo de estigmas, preconceitos e estereótipos que acabam por inviabilizar suas trajetórias, dificultar o acesso aos direitos e reforçar processos de exclusão social. Neste sentido, situações que envolvam violência, discriminação ou violação de direitos demandam atenção especial do poder público e da sociedade, pautadas pela proteção integral da dignidade humana. Da mesma forma, considerando o pronunciamento público realizado pela vereadora Rose Frigeri, mencionando a existência de pessoas autistas em situação de rua no município, solicitamos esclarecimentos acerca da origem dos dados apresentados especificamente. Qual a fonte utilizada para informações divulgadas, se existe levantamento, estudo, pesquisa ou banco de dados que subsidia a afirmação e qual o quantitativo mencionado e o período de referência, se os dados foram produzidos por um órgão público municipal, estadual, federal ou por uma entidade da sociedade civil. Os esclarecimentos dessas informações são de extrema relevância para o planejamento, monitoramento e qualificação das políticas públicas voltadas para a população em situação de rua, especialmente no que se refere à identificação das demandas específicas relacionadas ao transtorno do espectro autista e demais condições que possam existir de atendimento especializado. Aí a gente agradece. O porquê isso? Porque daí a gente já tem que fazer articulações também com essa rede de saúde, né? Até para a gente se capacitar enquanto profissionais para o atendimento dessa população e de que forma que a gente vai fazer com que eles acessem os serviços especializados, né? Para isso. Cris, Então, só uma coisa, quando você fala aí que as demais secretarias elas vão fornecer os números e dados do atendimento que estão fazendo, né? Como que nós da pastoral poderíamos ajudar, que nós temos uma vez por mês atendimento médico, odontológico, psicológico, e essa parte também dever, se tem algum com autismo ou qualquer coisa, então, porque o que eu noto assim, a gente não faz parte da rede. Aí é que tá, eu acho que esse é um segundo plano. Sim, são coisas diferentes, eu sei, mas a gente tá somando tanto em prevenção, gente. Eles têm consulta uma vez por mês em São Pellegrino. E Teri, eu acho que é imprescindível isso, porque isso daqui é mais fácil para mim fazer. Levar isso, se tem algum caso de autismo, eu não tenho percebido. Porque, assim, mas também a gente não está se detendo tanto tempo para descobrir, mas eu acho que assim que seria interessante, não só nós da pastoral, tem mais pessoas, sabe, da sociedade que ajudam e que fazem para somar. E a gente precisa fazer esse levantamento, Teri. Entende? Isso a gente está querendo ajudar a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Assistência Social, ajudando a isso, né? E é imprescindível esse trabalho de vocês. E aí, assim, esses aqui é mais fácil. A gente manda para um lugar e a gente tem as informações. Agora, essa rede que tu tá falando, e eu acho que daqui a pouco o Messias, que vocês têm esse trânsito e conhecem essas pessoas, eu acho que seria interessante ter, se é viável, agora tu vai me dizer se é ou não é, a gente fazer um chamamento
para todos esses parceiros, porque tem muita gente. A gente conhece mais vocês porque vocês têm pontos específicos, têm mais esse acesso conosco, mas existem outras pessoas que a gente nem conhece e que também já executam esse trabalho a longo prazo, né? Então, acho que seria interessante, de repente, a gente até marcar um momento para sentar todos nós e aí depois sim levantar dados, pensar em ações em conjunto, pensar em várias situações. Os catadores, entende? Tem uma organização, então isso e tá assim, fragiliza, porque a gente se sente sozinho, vocês também, Sim. e tá todo mundo querendo caminhar na mesma direção, né? Então somar força nesse aspecto para a gente melhorar, para ver o que a gente pode fazer de diferente, para poder cada vez mais assim conversar junto com a secretaria, sabe? Não é uma coisa paralela, porque nunca nós vamos se encontrar. Eu vejo um entendimento a partir dessa tua fala eu coloco assim vocês na linha de frente, né? Que vocês tragam para nós a metodologia que vocês utilizam de acompanhamento, de classificação não, de credenciamento. Tá? E a partir dali a gente começa a implantar nos diversos outros serviços, porque cada um tem uma forma operante. Então nisso está faltando uma informação essencial que faz parte e que é fundamental para a tomada de decisão estratégica dentro do município e que a gente está desconsiderando. Então tragam para nós os elementos que tem que ter, ou se possível um formulário que vocês preenchem, e aí vocês colocam assim para todos que estão na mesa. Veja a possibilidade de implantar esse processo junto com vocês. Vocês já têm a base de dados e aí simplesmente só transcreve para dentro do sistema e não muda nada no processo de controle de vocês. Minha sugestão. Não entendi. Desculpa. É que... Tá, vai. Porque complementar a fala dos dois. De fato, Cris e colegas, essa é a minha segunda reunião. Mas, pelo que eu vi na última legislação, que reinstituiu o comitê, esse comitê já existiu. Então, eu não sei nada da história dele e não sei da primeira reunião porque eu não estive e eu confesso que eu não vi nada. Tá. Tudo certo. A gente tem que contar a verdade, né? Então, hoje pela manhã, em função de outro trabalho que nós realizamos no mês passado, eu fiquei pensando, eu retomei o regimento que nós discutimos na outra semana, que as atribuições deste comitê, elas são enormes. E na reunião passada, nessa, nós estamos fazendo as coisas que é apagando incêndio. Então, o que eu pensei que a gente poderia fazer, se é que já não existe, talvez exista? Ou construir um plano, comecei a esboçar algumas coisinhas, construir um plano de como é que nós vamos fazer as nossas atribuições para um ano. Né? E aí, uma das coisas para nós podermos monitorar é conhecer. Então, conhecer a rede oficial, não que seja fácil, mas é bem mais fácil. Conhecer esta rede, que é uma rede informal, importantíssima por vezes, é ela que vai cobrir tudo aquilo que o Estado não consegue. Né? E a gente desconhece, e às vezes a gente tem coisas sobrepostas, nós temos coisas que às vezes fica uma pessoa de fora e a gente não sabe que pode encaminhar para tal lugar. Né? Então, isso, por isso que soma a ideia do Darcy com a ideia, com a solicitação da Tere, que é a instituição não é mais fácil. Coloca fácil no primeiro momento. Fácil, eu vou morrer e não vou lembrar do nome certo. Ela tem uma função diferente do nosso comitê. O nosso comitê, ele é independente e ele assim tem que ser. Então, nós podemos aproveitar o que vocês têm e pegar esses formulários, mas nós também podemos criar os nossos. Né? E eu acho que a primeira coisa que nós temos que nos debruçar é criar esse plano.
Porque senão, cada mês, e eu estou falando por mim, eu fui pensar na reunião hoje de manhã. Eu fui retomar, porque no outro dia eu não trouxe o computador, eu não conseguia abrir o regimento, aí não conseguia enxergar no celular. Eu disse, não, vou me preparar para a reunião, né? Se nós tivermos um plano, nós podemos ter curto, médio e longo prazo, e a gente pode também ir criando os GTs. Por exemplo, o GT vai cuidar da rede formal, outro GT vai estar reunido com as pessoas que estão diretamente envolvidas e que a gente pode ampliar esse conhecimento, né? E, enfim, era isso que eu queria dizer. Não sei se tem, se não tem. Se tem, é importantíssimo a gente retomar. E se não tem, a gente cria, né? E aí a gente vai ter um calendário. Nós já temos um calendário, mas a gente vai ter os produtos que nós temos que entregar para a gente chegar no final do ano e nós temos o relatório desse comitê. Para quando nós não estivermos mais aqui, as outras pessoas vão saber o que vão dar continuidade e vão saber o que a gente fez, né? Sim, ótimo. Nada como uma prof, né? Conseguiu agora sim? Não, eu não estava entendendo o sistema e aí minha cabeça foi lá longe, Darcy. Viajei assim, ó. Tu não tem noção o que é o... Mas enfim. Mas, tranquilo? Tranquilo. Não, e eu acho assim, ó, imprescindível, acho que sim. Temos que ter. Não tenho noção de como fazer. Eu vejo assim, o prático, tá? É trazer os formulários que vocês já têm hoje. Trazer para a mesa. E aí sim fazer esse gerenciamento e análise se contempla o que tem que mexer e o que não tem que mexer. Mas é que o plano a gente vai ter que construir nós. Tá, o plano, Mas aí a gente vai ter que entender o seguinte, no meu e-mail. Mas o plano de levantamento de dados. Mas é que o levantamento de dados hoje a gente vai ter que construir. Porque a gente que vai solicitar essas informações. E aí eu acho que, além dessas informações que a gente tem que ter, e que daqui a pouco podem ser parecidas disso que a gente já está pedindo para os estatais, mas acho que a gente precisaria ter um momento de olho no olho, sabe? De conversar, de ouvir essas pessoas que estão ali também executando esse trabalho. Para a gente entender realmente o que está acontecendo, de que forma que é, quais as dificuldades, enfim, essa aproximação. Mas e aí, falando nesse plano de trabalho, Ana, que eu acho bem interessante para a gente ter um direcionamento, mas eu fico perdida no sentido de por onde que a gente começa. Eu e o Cris passamos. Ai, vocês são maravilhosos. Não, agora volto que nem essa Mara, né? Nada como a gente ter professores. Não, nada como a gente trabalhar nisso. Ai, né? maravilhoso. É a vida. Sim. A vida inteira fazendo isso. Eu esbocei Ela era algumas peça-chave. Que eu não vou apresentar hoje porque é esboço. E aí a gente pode, nós podemos, eu e o Cris trabalhamos, 15 dias antes da nossa reunião, nós podemos encaminhar um grupo, pode ser. Tá. E a gente lê e a gente na próxima, a gente mexe, a gente tira, a gente amplia, a gente vê se a coisa ficou longa demais. O que eu peguei? Eu peguei exatamente o regimento. Tá. E aí fui direto nas nossas atribuições. Então, se a gente pensar que são 10 atribuições, né? Quando a gente chega na 10ª atribuição de elaborar propostas e recomendações, se a gente não fez as outras, vai chegar no final do ano, a gente não vai ter proposições. A gente vai ter proposições para aquilo que está, né? Vozes da minha cabeça, e que é assim, os incêndios. E aí a gente não tem. Claro que os incêndios a gente vai ter que continuar fazendo, né? Deixa eu ver se ele encontra onde é que está. E até uma pastinha agora, por certo. Maravilhoso. A gente pode até criar alguma coisa no Drive. No Drive, se todos têm compartilhar. Gmail, que daí a gente compartilha. Maravilhoso. Eu posso ir falando uma coisa, então, enquanto isso? A gente recebeu essa semana não, foi ontem, para ser mais exato, ontem no final do dia, a Fernanda, ela é do CIAMP estadual e eles estão planejando uma visita nos municípios a fim de entender as demandas, entender o território,
Aí eles queriam fazer com o CIAMP e com a rede parceira, a rede que atende essa população em situação de rua, né? Só que a ideia de sugestão de datas deles é dia 26 ou 27 deste mês. Então, eu disse para ela que hoje a gente tinha essa reunião, que eu ia trazer, então, para esse grupo, para a gente avaliar se é viável a gente receber eles nesse momento e já fazer essas discussões. Quarta ou quinta-feira seria esse dia 26, 26 é na 27? quarta. Não, 26 é quarta. 26. Daqui 2 semanas. É, 26 ou 27, quarta Se ou for dia quinta. 26, eu tô de aniversário, já pode trazer. Já trazer torta. Como eles não fizeram contato anterior, eu não sei qual que é o planejamento deles. Vou até botar aqui o áudio para vocês verem. Oi, boa tarde, Cristiane. Então vai ser as datas sugeridas, né? É quarta ou quinta, no dia 26 ou 27 de agosto, né? Irão algumas pessoas fora do município, mas que pertencem ao CIAMP estadual, mas o foco é ouvir o município, principalmente os equipamentos, principalmente a prefeitura, principalmente se tiver o MP parceiro, o CIAMP municipal, para a gente ouvir as demandas do território. E daí seria essas sugestões de data, uma ou outra. Pode ser no Centro Pop, que é muito legal daí de a gente fazer no local, onde surgem os atendimentos, onde acontecem as coisas, né? Então, seria super bacana, assim, se a gente pudesse fazer isso. Aí a gente vai podendo lapidar, né? Qual é a melhor forma de fazer isso. Eu não tenho... Como é que é o objetivo desse encontro? Nada, ela não me passou nada, ela só me pediu. A gente, enquanto o CIAMP estadual está indo fazer algumas visitas descentralizadas, vocês teriam um local para receber a gente? Eu disse, olha, até posso ver o Centro Pop, quantas pessoas são? Daí ela me respondeu isso. Aí eu pedi a data também. Então, a princípio é essa informação que eu tenho. Eu achei muito em cima do laço, até falei pra Samara se a gente podia ter conciliado com uma das reuniões, né? Que a gente sabe das agendas de vocês também. Mas, enfim, fiquei de trazer pra gente avaliar se a gente vai ter pernas daqui a pouco de recebê-los. Ou daqui a pouco a gente diz, vamos empurrar pro mês que vem, dá pra gente se organizar. Pro mês que vem. E detalhe, ainda adiantando o teor da reunião. Eu acho que é bem o sentido de conhecer o município, conhecer as demandas, conhecer as unidades de atendimento, o que a gente... Mas então, se traz essas demandas, a gente se prepara. Senão eles vêm aqui, escutam, a gente não está preparado e sai. Mas não tá tudo bom. Pelo que eu entendi, ela não vai vir ver onde a gente atua. Nós não precisamos fazer... Não precisamos construir nada. O nosso dia a dia é assim. Ele quer sugerir alguma coisa. Tu entende? Eu acho que ela não vai ver onde nós estamos atuando. Sim. Então, se ela quiser ir lá na sopa da quinta-feira de noite, nós estamos na cozinha. Eu acho que não tem que fazer, não sei. Não é o que a gente é. Eu acho assim, a gente não tem que camuflar nada, é a realidade de Caxias, é o que a gente consegue fazer, é o que a gente não consegue executar. Isso. E é levar para... Porque assim, a gente colocando as claras, eu acho que o CIAMP estadual, ele também tem essa incumbência de dar esse suporte pra gente, né? Não sei, mas eu acho que colocar pro grupo, né? Mas aí teria que ver também a disponibilidade Tere, é isso, vai visitar a Tere lá no Sopão, vai visitar casas de passagem, vai visitar o Centro Pop, vai visitar daqui a pouco a fundação, entende? A habitação lá para ver como é que tá a questão, se tem algum programa, um projeto que tá atendendo ou não. Enfim, não sei. A gente pode criar esse cronograma ou trazer pessoas já pontuais que vão falar sobre o seu trabalho, suas dificuldades e o que tá dando e o que não tá dando certo para esse grupo. E pra gente construir, eu acho que é para avançar, gente. Sem medo de... O que eu vejo assim, para ser produtivo, é saber no que a gente precisa falar. Se é falar as nossas infraestruturas, se é falar o nosso operacional, as demandas de É que eu acho que eles vêm conhecer, sabe, Darcy? Eles não têm noção. Eles têm noção um pouco do que a gente leva. Tanto de usuários que a gente atende, como é que é a rede. Mas na prática, no dia a dia, eles não nos conhecem. Eles não têm noção da grandeza do nosso trabalho. Vem que conhecer. Então, posso confirmar daqui a pouco? Um pouco assim, Sim. Talvez lá, coisa mais assim. Mas tu entende? É isso. É isso. A gente até poderia, se tiver perna,
Porque aí daqui 2 semanas, né? Aí eu invento coisa e depois não consigo, depois não durmo, né? Porque tem que fazer. Mas até daqui a pouco reunir, que não vai pegar o último do mês ali, mas o teu último do mês gera muita gente, gera uma população que tem acesso a coisas que daqui a pouco no mês eles não conseguem acessar. E daqui a pouco pegar o nome das atividades que a gente dispõe em parceria ali, Pastoral da Pessoa em Situação do Pão, todo último do mês tem acesso a aproximadamente tantas pessoas aí pegar algumas fotos, mostrar alguma coisa, ter alguma coisa para mostrar assim, sabe, visivelmente para eles. Porque a fala de vocês, que vocês fizeram lá com aqueles dados, tá excelente, Cris. Onde vocês foram lá. Da Câmara? É. Ai, obrigada. Sim, não é nada. Mas entende? Então, ser coisas assim, claro, eu concordo contigo. Às vezes são números que eu desconheço, mas se eu for acessar ali, eu vou ter esses dados. Mas eu acho que tem que deixar vir, sabe? Sim. Porque dizer que nós estamos retomando a nossa terceira reunião, é só 3, né? Só então, 3? Isso também colocar deles, mas que a gente não desistiu nunca disso. De buscar, de fazer, de montar, né, o nosso comitê. Não sei. Às vezes a gente, eu acho que simplificar um pouco, né? Deixa que venha. 26 ou 27, então? Bom, se cair numa quinta, tem sopa para todo mundo. É que eu acho que eles não vão vir de noite, porque eles são de Porto Alegre, né? Acho que a maioria. Acho que a maioria ali daquela região metropolitana, as que são do estadual. Então, provavelmente venham, vão ficar amanhã, tarde, no máximo, e... Então, teria que ver a nossa disponibilidade. E daí, assim, se vocês acham que dá pra gente apresentar alguma coisa, a gente pode combinar de vocês me mandarem e eu tento montar alguma coisa até o dia. A gente tem. Tá. Que daí a gente tenta apresentar uma rede, né? O que a gente tem hoje de informações e aí colocar. A gente está fazendo levantamento dos parceiros que é além dos, né? Sabe? Já mostrar os encaminhamentos que a gente tem que fazer. Agora, se é outro objetivo deles, então realmente tem que... Eu vou pedir exatamente para ela, pedir para Fernanda me passar o que eles pretendem com essa visita, mando ali para nós. E aí qualquer coisa a gente faz nesse sentido. Mas para vocês hoje, qual que seria a melhor data? 26 ou 27? Quarta ou quinta? Turno. Mas quarta não seria tipo já guardada para nós fazer as reuniões? Claro que são mensais, né? Seria melhor na quarta já. Diferente, né? Os demais? Depende do horário também, se o nosso sistema. Porque nós temos 4 horas, nós estamos lá com as panelas no forno. Que hora? A partir das 4. Começa a colocar. Então, deixa eu ver direitinho com ela qual que é a ideia. De que horas quer vir? Se daqui a pouco querem conhecer o espaço, daí a gente pode marcar 4 horas ali, daqui a pouco no espaço de vocês. Vai em outros espaços, a gente faz a acolhida aqui no Centro Pop. Ela vai. Tem disponibilidade de estar aqui desde manhã, que daí eles querem aproveitar o dia e fazer uma agenda mais... Não sabe. Fazendo tudo. Eu vou pedir para ela. Porque uma coisa é eles se deslocar de Porto Alegre para as 2 horas ter reunião e as 4 eles querem sair. Outra coisa é eles estarem aqui às 8 horas da manhã, aproveitar a cidade, conhecer os diversos serviços e aí ter maiores elementos. Depende. Tá. Ana, show? Sim. Então, gente, eu tinha esforçado para fazer algumas coisas, né? Em linhas bem gerais, o objetivo, comecei a esboçar uma metodologia, como a gente tinha feito, acho que eu poderia fazer, e algumas etapas, eu só vou ler as etapas assim, não peguem ao pé da letra, né? Que a gente tem que nós já viemos fazendo, mas a gente tem que fazer com mais força, que é a constituição e fortalecimento do comitê. E uma oficina para a gente poder saber assim, quais são as nossas atribuições, o que nós temos que fazer, politicamente, que significado tem esse comitê, que força ele tem, que compromissos nós temos, né? Porque a gente leu o regimento, mas de fato a gente não discutiu, a gente não internalizou. E eu acredito que sempre quando a gente participa de algum comitê ou de algum conselho, se a gente não tem clareza do que nós estamos fazendo lá,
a gente faz menos do que a gente poderia. Porque a gente não sabe muito bem o que é, né? E eu acredito que, além de todas aquelas atribuições que nós temos um papel importantíssimo que é fazer advocacy, né? Que é ter subsídio para ir pressionar quem são os que podem estar investindo ou não investindo, abrindo um serviço ou não, aumentando, diminuindo, mas aí a gente tem que ter esses dados, tem que ter essa clareza. Então seria um primeiro momento esse. O segundo momento é esse que nós estamos começando, só que a gente está começando tateando, né? Que é conhecimento da política. Né? Não basta a gente conhecer a política que está no papel, nós temos que conhecer ela, como é que ela funciona. E a política, enquanto ampla, não só o formal, né? Que a gente conhecer, assim, todas as iniciativas que nós temos relacionadas à população de rua em todas as áreas, né? Porque é intersetorial. Então seria um mapeamento, né, das políticas, dos serviços, dos atores, né? Como produto nós teríamos um mapa inicial da política real. Num segundo momento, a gente tem que ter escuta de questões críticas, né? Aí eu acho que a gente tem que fazer grupos nisso. Nós nos propomos, eu sei que o meu companheiro teve muito firme nisso, que é a escuta da população, né? E aqui, quando a gente pensa em escuta da população, nós temos que escutar a sociedade. A população em situação de rua, mas também nós temos que escutar a população que também tem uma imagem em relação a essa população. Eu acho que isso nós teremos que ter um grupo de trabalho especificamente para fazer isso. E ao mesmo tempo, quando nós fizermos isso, nós vamos fazer o que a gente discutiu na outra reunião, que é a sociedade desconhece quem são as pessoas que vivem em situação de rua. Elas têm uma ideia completamente distorcida, com estereótipos, com estigmas, coloca todo mundo numa mesma caixa, como se fosse homogêneo. E é altamente heterogêneo. Então nós temos que escutá-los para também nós traçarmos, porque nós também temos das nossas atribuições, é promover debates, encontros, seminários, capacitações. Nós precisamos, que nós falamos na outra semana, na outra reunião, falar com a sociedade. Não adianta a gente também ficar aqui dizendo, a sociedade é preconceituosa. Ela vai continuar preconceituosa se a gente fizer alguma coisa. Só te interromper um minutinho, né, para ver a importância disso que tu estás falando. Nos chamamos seguido para nós falar no La Salle e no Carmo. Porque nós estamos aí no meio de São Pellegrino, né, no La Salle, no Carmo, San Carlos e o La Salle, né. E também para as turmas da catequese. E a gente já percebe um olhar diferente. Mesmo que não faça nada, mesmo que não ajude, mas olhou, viu que tem uma pessoa ali na calçada, né? Viu que tem uma pessoa. Isso. Então a gente vê a importância, né? Agora então a gente fala com as turmas da catequese, daí eles perguntam o que a gente pode fazer, como é que é, sabe? Vou falar com meu pai, minha mãe, nossa. Então começa a mudar a mentalidade da cidade. Que nem domingo agora nós vamos falar por encontro de casais com Cristo. Tem N pessoas no encontro, de várias profissões e tudo. É isso, tu entende? É começar a mudar este olhar. Porque se muda o olhar, acontece a aproximação. E se tu não muda o olhar, tu desvia. Então, desculpe, mas só para colocar a importância que tem isso. Quero trazer um caso, eu sou cristiano, sou professor também da universidade, sou antropólogo, trabalho com antropologia. E acho que na semana passada, muitos de vocês devem ter visto um caso que aconteceu inclusive perto da minha casa, que foi um sistema de tubulação de água, que as pessoas chamam de teste de arquitetura hostil, né? Que é assim, você cria estratégias para as pessoas não ficarem ali. E, bom, a gente inventa, às vezes, de ler comentários, entra na postagem, essas páginas sensacionalistas, e aí a gente se depara com mais puro fascismo da população local em relação a essas pessoas. Uma coisa chocante, assustadora, apavorante, eu fiquei o dia todo mal, lendo aqueles comentários, as pessoas, assim,
enaltecendo a ação, enfim, e aí você lá tem acho que um bom recorte, né, do que pode vir, assim, do que vem. Também acho que não sei se é o nosso papel, mas pensar formas de comunicar isso, comunicar com isso, porque é algo muito horrível, terrível, assim, né? De tudo que pior tem, a pessoa coloca ali numa situação como aquela, né? Era um sistema de tubulação em que caía água no chão, onde as pessoas dormiam, algumas pessoas dormiam, na Andrade Neves. Cabento, né? Isso. Sim. Sim, de propósito. Foi o próprio prédio. E aí cai uma água ali que fica molhando, as pessoas não dormem. Agora, o que é apavorante é os comentários. Assim, é uma coisa, assim, enfim, só para... Eu também um desabafo que eu vim para falar sobre isso, porque inventei de ler essa postagem, e ler essas coisas. E, inclusive, a pessoa que faz o vídeo, ela se coloca crítica a essa arquitetura. Ela fala, cara, as pessoas dormem aqui às vezes, deve ser alguém que mora próximo, sei lá. E aí depois vem toda a enxurrada de podridão que há, assim, na alma cristã de muitos ali, né? Enfim, é isso. Desculpa até um desabafo. Porque a gente sabe quem é que dorme. Eu moro na redonda, eu sei quem é que dorme ali às vezes. Conheço as pessoas, sou uma pessoa que anda na rua. Conheço as pessoas, né? A gente sabe como é complexo, apenas isso aí. Enfim, e aí, a partir dessa etapa que é a gente conhecer, a gente vai criar também as nossas estratégias. O que nós vamos avaliar, o que nós vamos monitorar, o que nós vamos produzir, evidências, que indicadores, que nós vamos ter que criar indicadores para o monitoramento. A gente não monitora sem ter os indicadores. Então, e sem ter o conhecimento, tu não monitora, porque tu não sabe se aquilo melhorou, se piorou, se melhorou, né? E aí, penso que a gente pode começar por isso, e aí depois a gente vai detalhando cada uma dessas etapas, cria os famosos GTs, não tem como não ser, né? Porque nós não vamos conseguir estar juntos em todas as ações. E aí, nas nossas reuniões, a gente vai trazendo o resultado daquilo que nós vamos fazendo. Então, também a gente vai ter uma agenda para as nossas reuniões, né? Claro que sempre vai ter as pautas, os assuntos extraordinários, né? Pensei nisso, assim, para a gente agilizar essa tarde que a gente tem nas quartas-feiras. Legal, eu acho que sim. Isso que tu só leu de manhã, se tu tivesse feito É que eu aproveitei o embalo. Já tá ótimo assim. E a gente fez dois planos agora bem recente, nas férias de julho. E aí eu peguei a mesma estrutura, né? Porque é isso, quando a gente já fez um, o segundo é muito mais rápido. E a gente tem muitas coisas que a gente já tem pronto, né? Aí trazer uma metodologia muito interativa, muito na lógica do cuidado, da escuta ativa, que a gente possa fazer. Nós vamos avaliar e monitorar, mas também, entre aspas, né? Porque senão parece arrogância. Nós também podemos ensinar a forma como a gente faz. Porque quando eu faço uma escuta, seja da sociedade, seja da pessoa em situação de rua, seja do técnico que está na ponta, uma escuta respeitosa, uma escuta sem julgamento, uma escuta com presença plena, a pessoa se impacta com isso. E ela também vai, pode ser um pouquinho, né? Mas ela vai se alterando, ela vai, eu vou usar uma palavra amorosa, para esses bem racistas, a pessoa vai se humanizando, vai dissolvendo alguma coisinha na forma como a gente faz. Eu acredito muito nisso. Eu também. A gente sempre fala, né, que se tu escuta com o coração, a pessoa se sente valorizada. Não é aquelas pessoas vai falando, tá, tô fazendo outra coisa. Não. Ele se sente valorizado se a gente escuta cada um com o coração. Eu acredito que, bom, a gente sabe, né, se as guerras, as confusões são elaboradas na mente humana, o bem também, né?
Então, eu acho que nós temos que fazer isso, né? Propagar, fazer as coisas, porque eles só estão esperando isso, gente. Entende? Eles só estão esperando que a gente faça, estender a mão e eles reconhecem isso. Eles reconhecem. Como seres humanos, eles estão lá, eles já perderam quase tudo. E quando alguém para escutar um ser humano que está derrotado na vida, é outro nível daí. Agora, se tu tratar ele automaticamente como na Matrix, né? Eu falo de Matrix, mas não tem nada a ver com a nossa reunião. Mas se tu for um rótulo do sistema, tu vai tratar automaticamente isso que vai fazer a diferença, né? Porque eu tive a minha parte da minha recuperação dentro da escuta ativa. Quando alguém parava eu naquele meu mundo louco, o que essa pessoa cheirou? Porque eu andava sujo, eu andava cagado, eu andava mijado. O que essa pessoa cheirosa, limpa, vem me dar um abraço em mim? E eu senti vergonha de mim mesmo. E aí o troço começou a andar. Aí eu não sei de que forma isso aconteceu. E aí a energia começa a fazer o oposto, o inverso, né? A estrada inversa. É na escuta que se salva um ser humano. E que tu plantar nela, né? Um ser humano, ele pode aprender uma vida inteira, né? Ele tem que estar disposto a aprender sempre, né? Ele corrigir o que a gente chama de errado, né? Que é um rótulo também, que cada um tem direito de viver a sua vida, mas de corrigir essa estrada também, né? De somar junto com a sociedade. Direito de viver a sua vida, sim, mas também mostrar a possibilidade de mudar essa vida, né? Eu acho que é por aí, né? Dá direito, não, agora tu vai conhecer uma outra coisa. Dá uma limpada na engrenagem. A gente sabe que não é tarefa fácil, né, gente? É um recomeçar sempre. É uma vida inteira de... Se não tivesse visto eles, nós vamos lá umas quinta-feira, ou de novo. Mas é o ser humano, né? A gente não pode desacreditar. Acho que era isso de falta, né? Alguém quer mais trazer alguma coisa, pessoal? Eu queria falar outra coisa, outra bomba. Sobre os tiros de chumbinho que está acontecendo, o seu Messias falou assim, que isso era coisa para o Ciamp Rua, né, levar... parece que cessou, né? Não tá mais acontecendo isso, tomara que não aconteça mais. Mas que era um voyage branco, que dava tiro de chumbinho no pessoal na noite, as pessoas reciclando e tal, enfim, não está acontecendo mais, né? Vamos ficar atentos a isso, né? Que isso, Ciamp Rua poderia... A gente é que nem eu te falei, o Reinaldo tinha conversado comigo também a respeito disso e o que eu orientei. E aí eu acho que eu continuo com a mesma orientação. E o Ciamp também, a gente precisa saber, é um voyage branco, ok? A gente tem uma placa... Sim, mas daí teria que fazer investigação. A gente tem que registrar isso. Ministério Público, ouvidoria, boletim de ocorrência, isso é muito grave. Eu sempre chego e pergunto, estão atirando? Não estão atirando, não atiraram mais. Não então mais, agora mas atiraram. Então, pode ser que quando isso acontecer... sabe, a gente fazer esse tipo de registro. Porque além do que aconteceu, se não existe registro, teoricamente não existiu o fato. Para a polícia isso, sim, tá? Então por isso que a gente precisa de registros. Diante dos registros eles vão saber... Tá, mas está acontecendo essas situações recorrentes ou está acontecendo na região central. Vamos começar a monitorar. Ou, fiz o registro, aconteceu de tal hora a tal hora. Hoje a gente sabe que tem muito monitor da guarda nas redondezas, nas ruas. Daqui a pouco eles podem puxar as câmeras e ver se eles detectam quem que era o motorista, quem que era o carro, né? Sim. Então é muito importante que a gente registre isso. O pessoal lembrar o horário mais ou menos, o dia... Sabe? Porque senão fica um voyage branco, sabe? Sim. Muito fica aleatório. Complicado, porque não, mas pensando assim é difícil de ter um voyage branco. Entendeu? Eu que trabalho com carro, eu que trabalhei uma vida inteira com carros, a gente sabe que não é assim para ver um voyage branco. Mas enfim, né, ficarmos atentos e tomarmos as medidas cabíveis, né? Sim, porque não dá para aceitar. Porque quem tomou, teve gente que estava só apenas reciclando, entendeu? E tomou tiro também.
E poderia ser num senhor, sei lá, numa mulher, pessoas. O Iago tá com tiro na testa. Não, e Deus o livre, acontece alguma coisa, tira, não conheço muito bem ali essa questão do corpo humano, mas Não bate é num numa região olho, que poderia. pode ser gato, pode matar uma pessoa, sei lá. É. Acho que é muito grave isso, e a gente tem que sim registrar, tem que sim começar a fazer esses movimentos. Também teve relato, Tere? Há tempo atrás, porque passamos a mão na cabeça de um e daí ele disse, olha, isso aqui passa a mão, é tudo chumbinho. E daí, seu Messias também, os caras vão reclamar direto. Era algo que eu Acho que foi na mesma época, então, que a gente encontra eles na rua. Mas não faz muito, faz o quê? Uns 15 dias atrás? Não faz mais, eu acho. Faz mais. Ficar atento. É que fica complicado a ideia de fazer a denúncia se aconteceu há 2 meses atrás, né? Não fazer uma Mas coisa vamos mais ficar atento, porque séria. do nada a gente teve ali a Carlos Miguel, que a gente tem aquele nome justamente porque foi uma pessoa em situação de rua que foi queimada por pessoas que não, sinceramente, acho que é doente mental, né? Pra te ter uma atitude dessa, tu não é uma pessoa normal, tu não tá no teu normal. E nessa madrugada também teve em Alvorada? Em Alvorada teve. Então acho que a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Pegaram fogo. Lá, ainda bem que os vizinhos Sim. ajudaram. Né? Tânia, diga. Não, eu só queria realmente agradecer por estar aqui, né? O convite eu estou trabalhando há pouco tempo com o vereador Lucas, né? E vim no lugar da Rubi, que acho que ela já tem uma estrada mais aí, em relação aos direitos humanos, né? Eu trabalho há 26 anos nos Correios, né? E muito tempo eu trabalhei na rua, né? Como carteira no período, né? 20 anos atrás. Né? Depois fui parada de atendimento. Mas então sempre a gente cruza com essa realidade nas ruas, né? Trabalhei tanto na periferia como no centro de Caxias, lá muito tempo. E eu moro na periferia, eu moro no bairro Eolon. E gostei muito do que você disse, né? Conheço ele também. Que ontem eu estava mostrando para ela aqui, que ontem quando o Lucas me ligou pedindo para vir aqui, porque a Rubia não poderia, eu estava no escritório do meu marido ali, perto de fora, tem o escritório ali. Até fazendo hora, porque eu tinha uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, que eu participo, né? Sou conselheira de saúde, né? Da minha região, aqui em Santa Lúcia, e dos Conselhos Locais de Saúde. Então, eu acho que essa levar isso também para dentro dos nossos Conselhos Locais de Saúde, né? Também para trabalhar isso e trabalhar em cima do preconceito que nós carregamos em relação ao morador de rua. Eu convivo muito ali no meu bairro, vejo as pessoas e a gente meio que naturaliza ter as pessoas mesmo na rua. Eles se tornam os invisíveis, né? E daí ontem, saindo do escritório do meu marido, próximo das 7 horas, para ir na reunião, quando eu abri a porta do escritório, tem uma entrada de uma garagem assim, tinha um senhor dormindo ali. E eu me assustei, ainda meu marido tinha acabado de dizer assim, cuidado quando sai daí, porque aí nessa área aí de noite é muito quieta e sempre tem alguém da rua, sabe? E daí quando eu saí, que eu abri aquilo me chocou, né? Porque eu tinha recém o Lucas me pedindo e falando que eu vinha nessa reunião para falar dos moradores em situação de rua, né? E eu me deparo com aquele senhor ali. Primeiro eu fiquei assim, não, mas ele estava se preparando para dormir, para deitar, e estava comendo, tinha as coisas assim ao lado dele, né? Daí eu disse para ele boa noite, né? Aí ele me respondeu. Aí eu saí assim, com medo, na verdade. Fiquei com medo, chocado e com medo. Daí eu disse, boa noite, senhor, ele tem uma boa noite de sono. Daí ele me agradeceu, obrigado. Daí eu peguei e saí, né? Disse, mas trabalhar muito com esse olhar para que nós, se acha que somos normais, né, que não temos, né, tratar bem essas pessoas, né, com dignidade, com respeito, né, tirar esse estigma de achar que todo morador da rua é bandido, vai fazer alguma coisa pra gente, né, que eu acho que daí eu pensei assim, eu tô com 62 anos, andei muito nessas ruas aí, e nunca fui agredida por um morador de rua. Por que agora, por que a gente tem que carregar esse medo e essa, né,
sem ter essa sensibilidade de tratar bem essas pessoas, né? Então, eu acho que esse trabalho também, parabéns por isso, pelo que eu vi, vocês estão se reorganizando, né? No trabalho mais pontual, né? Então, eu diria que é muito importante e que a gente consiga levar. Até deveria alguém participar das reuniões, ter uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde, né, com essa demanda, com esses olhares, para levar essas realidades, né? Porque também, e é uma questão de saúde também, né, para essa população. A gente tem representantes da saúde aqui também no CIAMP. Hoje acho que não tem ninguém, mas o CIAMP ele tem representações de várias secretarias, vários segmentos. E porque é muito difícil a gente conseguir uma cadeira CIAMP e conseguir uma cadeira dentro de algum conselho, mas os nossos conselheiros de dentro do CIAMP podem sim levar as informações, podem não só, né, mas devem levar essas informações adiante, né. E Tânia, temos o telefone da nossa abordagem, a gente passou, o Lucas tem também, a Rúbia tem, que é quando tu vê, tem uma pessoa nessa situação e que de repente queira acolhimento, pode estar nos acionando, a gente vai até lá com a abordagem, faz o convite também, a gente diariamente tem vagas nas casas de passagem. Então é isso, e eu acho que isso que tu traz é muito importante, um pouquinho do que a gente falou também ali naquele podcast, né, que o estereótipo da pessoa em situação de rua, né. Eu acho que a questão da abordagem ela é muito importante. Eu aciono bastante o pessoal pedindo para abordar. E esses dias eu me deparei com uma pessoa que ela não estava bem. E aí a gente conseguiu chamar o SAMU junto. E aí ele aceitou, inclusive pro postão, porque ele disse, eu não tô bem, né? E aí então a abordagem viu que não tinha como levar para uma casa e ele mesmo estava sinalizando que ele não estava bem. E logo o SAMU chegou e ele aceitou ir pro postão. Então é bom porque muitas vezes a pessoa, ela tá ali em situação de rua, mas ela tá doente, ela tá com alguma coisa e ela não consegue nem buscar ajuda, ela vai aonde? Né? E aí, quando a gente viu que ele não estava bem, ele mesmo disse que não estava. Aí logo o SAMU chegou. Então, é a abordagem, mas é também esse outro cuidado que vem junto com a abordagem. É isso aí. Mas, Cris, o consultório de rua não pode ter um representante na saúde? Nós temos, quem que é da saúde aqui? Nós temos... Consultório de rua, a Sandra? abordagem social e tal, sobreaviso, isso aí, daí eu achei importante. Nós temos a Sandra e o Marco. Do consultório? Do consultório, o Marco do consultório. Não sei por que eles não vieram hoje, de repente, outra agenda ali deles. Porque eles não justificaram nada. A única que me deu retorno foi a Lurdinha, que é do Pátina. Ela tá com a esposa, fez uma cirurgia, não conseguiu estar presente hoje. A Rúbia, então, e o Lucas, que estão em viagem, que mandaram a Tânia, então, representá-los. Mas foi os únicos que entraram em contato conosco, assim, justificando a É uma ausência. questão também, agora que me veio, da questão da saúde, que eu não sou atendido nas UPAs, os moradores, né? Trabalhar também os funcionários, os trabalhadores, para atenderem melhor quando eles entram nas UPAs também, né? Porque tem muito preconceito também em relação ao atendimento deles dentro das UPAs. Eu tenho esqueci o nome da palavra, me foge as palavras quando eu preciso me expressar. Uma lembrança de quando eu entrei na UPA pedindo ajuda, que eu passei por isso, e eu estava pelo um aspecto muito horrível, onde as pessoas, né, o natural do ser humano. Me tiraram de lá tomando tiro de taser, em vez de me... Mas isso agora já mudou um pouco o trabalho, sabe? Mas eu fui pedir ajuda e acabei tomando tiros de taser e sai daqui, não vem atrapalhar o nosso serviço aqui, sabe? Eu passei por isso. E é isso aí que o pessoal, os educadores, né, vão fazer. Eu não sei se vai rolar as turmas aqui em Caxias do Sul, mas exatamente para mudar esse olhar aí. É que tem uma portaria que acolhe as pessoas sem documento e poder, né, ajudar a estender a mão porque o pessoal ali jogar a toalha aí para um lugar de saúde, pedir ajuda e tomar tiro e ter que continuar trilhando às vezes, porque acredito que quando a pessoa cai nessa rotina aí para sair é complicado. Quando se chega quando já tá rodando ferro com ferro, sabe? Não tem mais o que gastar e às vezes, sei lá, acho que algumas pessoas nem têm tempo de retornar. Parte da saúde. É o manejo, né?
manejo com a população. E não é um manejo fácil. O pessoal aqui no Centro Pop, a gente está fazendo agora, vai iniciar uma capacitação também de manejo em saúde mental. Porque a gente observa muitas questões de transtornos mentais, uma crescente, né, na rua, e que pode ser decorrente do uso de substâncias ou não, né, que também pode ser transtornos que coloquem as pessoas nas ruas, né, mas de que forma é que a gente vai acolher essas pessoas no momento em que elas estão, né, que pode estar em surto, pode não estar, mas... Tem que saber, tem que ter capacitação né? para entender, chamar o ser humano e avaliar que estágio que aquele ser humano se anda, né? Exatamente. Eu sou bonzinho, mas também não sou bonzinho, né? Acho que isso aí é uma natureza do ser humano. Né? A gente teve uma situação, foi o ano passado, daquele rapaz que ele fugiu da Paulo Guedes. O rapaz estava internado no Paulo Guedes, fugiu da Paulo Guedes e ele veio bem agressivo, com algumas situações. Ele não conseguia falar o nome dele, então é bem isso, a gente saber manejar com ele para não ter um atrito daqui a pouco, porque ele pode ser agressivo com o profissional, mas com os demais colegas deles que estão também para ir pro atendimento, né? E que a gente não pode pôr ninguém em risco. Então, o cuidado que a gente tem que ter também aí acessa a rede, ver como é que faz, Até sabe? os outros, né, às vezes se revoltam com a situação ali. Tá se fazendo. Daqui, eu me lembro de sair amarrado uma vez que eu cheguei aqui, mano, não aguento mais. Tu tem que passar pelo processo. Você não vê o processo. Comecei a virar a mesa aqui dentro. Ligeirinho, já veio a guarda municipal, já me amarraram e me levaram pro Ana Reg. Então entendeu? Precisa ter conseguir classificar o fulano. Esse aqui nós temos que amarrar e levar. E esse aqui não, esse aqui tem um pouquinho mais de tempo. Mas ele não é nem a questão da drogadição, né? Mas ele tem alguma questão mental, ele precisa de medicação, não toma, não tem acesso à medicação, né? Então não está nem envolvido com a droga, não é nada, mas é um problema mental que depende da medicação. E aí, faz como? Exatamente. Rompimento de vínculos familiares, aí que... É a primeira coisa, né? Isso é uma pesquisa que a gente fez com 100 deles na rua. Na primeira hospedagem do Murial, com a equipe da faculdade do Murial, eles fizeram a prof, eles viram que eles ficavam todas as noites ali no lado, no muro, e foram lá saber o que estava acontecendo, né? Não sei se tem um minutinho, mas falaram. Claro. Então a prof se entusiasmou, chamou os alunos, podemos fazer uma coisa, vamos fazer a pesquisa. Eu digo, olha, eles estão aqui todas as noites, às vezes um rodízio, né? E 4 coisas eles apontaram, não necessariamente nessa ordem, mas foi desestruturação familiar, agressão familiar, desemprego, foi posto para rua, não conseguiu mais emprego e apareceu daí a dependência química, tanto de drogas como de alcoolismo. Então, para ver, né? Quando rompe os vínculos, né, que tu não tem para onde ir, a gente sempre fala, né, a gente veio da rua para cá numa direção, né, para eles a rua não tem direção nenhuma, tanto faz, lá para cá. E eles encontram um suporte na rua, né? E aí, no momento que tu encontra o suporte, tu começa a identificação. E aí, na identificação da rua, é o modo de sobrevivência. E aí, no momento que tu pegou o modo de sobrevivência nas ruas, dificilmente, para te retomar, tem que ter muita força de vontade, né? Muitas vezes a minha família era aquela galera que estava reunida naquela sala para usar droga, com quem eu podia conversar, com quem entendia dos meus problemas. E virou rotina. Depois que vira rotina, é complicado fazer o retrocesso dessa caminhada. Tem muita força de vontade, além de várias... É uma vida por uma vida, eu acho, porque isso aí faz pouco tempo, né, que eu tô só por hoje. É isso, eu acho. Era isso então?
120, qualquer coisa que vai 140, acessar marmitas o gerente do mercado. mais pão, mais café, mais bravo, né? Gente, eu acho que é isso, né? Isso aí, tá. Acho que a gente evoluiu bastante. Ana, tu manda então uns 15 do segundo tempo pra nós. A gente aprovou o regimento? Aprovamos o regimento. Vocês conseguem mandar no grupo ali só pra gente ter a versão Claro. final, então aprovada? A gente manda daí no grupo o regimento, o nome das representações ali para a organização do comitê. Eu vou mandar a DPF também, que eu acho que é importante, que é a 976, que fala, que orienta, na verdade, sobre a população em situação de rua, o que os municípios devem fazer, porque eu acho que isso é uma dos nortes também que vem de encontro com um plano, que é da gente se capacitar, a gente entender o que a gente tem que atender, né? E aí, nesse meio tempo, a gente vai organizando, de repente, Teri, se tu quiser ir conversando com o pessoal que tu conhece, pra gente já, de repente, marcar uma data, ou eu posso fazer um formulário que nem o Darcy sugeriu, da gente pegar os dados dessas entidades ou dessas pessoas que fazem esse trabalho para depois a gente fazer uma agenda. Porque foi assim, ó, Cris, para até aquilo que a Ana falou ali, para a gente não perder, lembra, não sei se tu estava junto, teve uma época que a gente conseguiu organizar quem levava alguma coisa de noite para a rua. Tá. Então tinha 3 que iam na segunda, ninguém ia na terça. Uhum. A gente, lembra, a gente conseguiu fazer isso e fizemos assim, do Banco do Brasil para lá e do Banco do Brasil para cá. Vamos se organizar, porque às vezes chegava lá, não, já ganhei marmita, não, lá. Uhum. E depois isso também acabou, a gente não, o único contato que nós temos agora é com o Messias e dois voluntários que estão agora conosco, que eles faziam isso e desistiram, porque era tipo assim, né, vamos levar café de noite, eu reunia 4, 5, fazia a térmica, ia, mas uma coisa esporádica, né? Daqui a pouco dá pra mim. Não seja importante, mas entende, se nós tivermos isso. Porque às vezes tu passa na rua e tu acaba vendo, né, que eles recebem. Sim. Só que muitas vezes a gente não sabe de onde também é, pra gente se organizar, né. Eu acho que é importante a gente fazer esse levantamento. Se olhar um pouquinho mais criteriosamente, aonde está vindo essa fonte? Vai que de repente seja alguém que esteja querendo sacanear eles. E tem. Tem também. E tem. Então é bom a gente ficar atento, porque isso vai de alguma forma vai respingar e repercutir no município. A gente já ouve vários anos. Diga. Sim, eu acho que como uma sugestão, eu sei que o pessoal da segurança alimentar também tem um espaço aqui, né, uma cadeira. Uhum. E quando eu estava na segurança alimentar, eu fiquei 12 anos lá, né? E aí eu estava naquele momento onde que houve essa início dessa articulação. organização, né? Porque o que acontece, por que eu falo na segurança alimentar, talvez chamar as meninas lá? Porque muitas desses grupos, enfim, tem vários tipos, né? Grupos, OSCs, tem comunidade terapêutica, tem de tudo um pouco que faz esse atendimento, né? Eles vêm solicitar junto à segurança alimentar, junto ao banco de alimentos, alguns alimentos não perecíveis para doar e perecíveis também, enfim, né? E lá a gente começou naquele momento a sentir que a gente ia falando, faz o cadastro deles, identifica onde aquela instituição atendia, qual era o público, e percebia que às vezes tinha 5 instituições que atendiam o mesmo território no mesmo dia. E aí a gente chamou naquele momento eles para conversa, muitos, né? E na época eu lembro que tinha 13 ou 14, assim, grupos que faziam esse trabalho. Eu não sei se as gurias continuam atendendo, né, essas instituições e como está, mas talvez por ali seja um começo, né, de identificar. Não, vocês não, mas eu estou dizendo, eu sei que vocês nunca pediram, mas como é importante isso para fazer um mapeamento, porque eu posso ir em outra rua, entende, em outro local. Porque aí era um número bem grande, assim, né, de locais que procuravam, enfim, né? Talvez falar com a Ruth. Tá, eu me proponho então a conversar já com a Ruth, ver isso daí. E de repente vou ver se a gente tem um espaço nas redes sociais da prefeitura para fazer um chamamento
da população em geral que faz esse tipo de trabalho. Não sei se eles vão ver, se vão se disponibilizar também a nos atender, mas que é medidas para a gente divulgar. Acho que lá a gente tinha contato, cadastro. E quem poderia nos auxiliar é a abordagem social, né? Porque se ele tá com uma marmita, De noite. aí perguntar, escutar. Quem Quem entregou, né? Assim, porque também poderia auxiliar, né, nesse sentido. Tinha um lá em Lourdes, se eu não me engano, também, né? Que acolhia eles também, mas eu não sei se ainda tem. Tu lembra desse, né? Não lembra? E deve ter muita gente fazendo isso na cidade, porque eu estava contando para ela que eu fiz por um ano, praticamente um ano, entregando marmita sozinha, ali na zona do cemitério, eu estacionava meu carro no posto de gasolina ali, e daí os caras ali tem vários. Eles desciam, já marcavam o horário e eles vinham Já ali, vem, né? Pegar. Eu me lembro do... Não tive mais condições de fazer, né? Eu vinha todas as noites, de segunda a sexta. Eu acho que é importante organizar isso, né? Para que a gente possa atender mais gente. Senão supervaloriza uma área específica, eles se deitam ali, porque tem bastante condições de mantê-los, não querem sair dali porque estão mantendo eles, e outros com necessidade. Eu sei que não é assunto do comitê, né? Mas nós poderíamos pensar, gente, uma cidade que nem Caxias, riquíssima em agricultura, a gente não ter o restaurante popular. Eles estão conseguindo o restaurante popular. O que a gente tem de hoje? Distribuição de marmitas, que tem ali na Bom Samaritano, meio-dia. E aqui no restaurante mesmo da Perimetral. Então aqui é gratuito, eles vão ali e retiram as suas marmitas. E tem os NIPs, né? Que daí são nos bairros para famílias vulneráveis. O que eu tinha conversado com as meninas... Eu tinha conversado com as meninas da secretaria, não sei se foi da secretaria ou foi o pessoal do restaurante mesmo. O que eles me falaram, Tênia, aquela vez, tá? Que eles fizeram um levantamento municipal das pessoas em vulnerabilidade. E aí um grande número em territórios, por isso que eles fizeram os NIPs em alguns territórios, então vai número X de marmitas para os territórios onde eles distribuem para as famílias que estão acompanhadas ali. E aí teria esse espaço na Bom Samaritano, que se eu não me engano é 80, sabe? 80 marmitas que eles distribuem ao meio-dia. E tem aqui também, aqui embaixo, que eles vão fazer retirada, que eu não sei quantas são, sabe? Não? 60 aqui embaixo. 60? 60, então, marmitas. Mas os dois meio que estão nessa localidade também, né? Que é diferente do que a gente tinha uma vez, que daí tinha os bandejão, né? Ele fechou na pandemia, né? O que aconteceu lá na pandemia? Eu acho que sim. Trabalhava lá. Eu também, no fim da Sinimbu, não fechou por causa da pandemia. O restaurante popular que ela falou inicialmente era um restaurante que ficava ali. Tivemos 2, 3. Da 18, depois perto da UPA. Isso, ele ficava. O restaurante popular de fato mesmo, que era um restaurante popular, ele funcionava ali na frente do postão. No momento da pandemia, nós tivemos que fechar, porque era o maior restaurante comercial, né? Que paga, né? E ele não poderia mais funcionar. Então, naquele momento, com uma medida de urgência, foi começado a se transportar para alguns bairros que a gente sabia que tinha uma questão maior de vulnerabilidade. A gente começou a fazer parceria naquele momento com algumas instituições para distribuir em forma de marmita, né? Naquele momento ali, a gente percebeu que para o município, de certa forma, era uma forma mais econômica e, ao mesmo tempo, a gente conseguia praticamente dobrar. De 800 refeições, ele foi para 1.000 e poucas refeições, muito facilmente, assim, né? Sem aumentar o recurso, a gente aumentou o número de refeições e, claro, mudou um pouco o público, porque o maior público dessas refeições transportadas é famílias, né? Mulheres, chefes de família e filhos, né? Que vão ao meio-dia buscar a vianda. E aí ficou-se um tempo só transportando, aí para pessoas em situação de rua a gente atendia ali na UAP. E aí, depois a gente, em todo esse processo, quem executava era o município, né? E aí, em 2021, acho que foi o 22, foi decidido, enfim, a diretoria lá decidiu fazer a parcerização do restaurante popular, né? Então, a gente fez
o chamamento ali, né? E quem ganhou aquele edital naquele momento foi Mão Amiga, que permanece, né? E aí sim ele foi aberto como se fosse um restaurante popular, mas não exatamente como funcionava antes, lá em Lourdes, né? Como a gente já tinha aquele no postão, tinha muita resistência da comunidade e a gente recebia denúncia, ouvidoria, enfim, diariamente, em função das pessoas que iam ali, a gente recebia ali em Lourdes igual, né, dos restaurantes, dos bancos, enfim, era uma pressão muito grande, né, para o fechamento daquele restaurante ali. Mas ele já não funcionava exatamente, ele abria ali, né, ele tinha um horário, mas era um número bem mais reduzido, né, e também não era tão central, né. E aí acabou ficando também oneroso, enfim, para a própria uma amiga que administrava. E aí ele se mudou de lugar, né, onde ele é até hoje, que aí funciona toda a produção, né. Então toda a produção, quer dizer, se mudou e agora veio para cá. Eu acho que foi ainda pro Ordovaz na parte de trás ali, né, da UAB. Foi para Ordovaz. Para antes, para vir... Isso, e aí depois ele foi lá pro Planalto, de fato, onde era a produção, né, enquanto não se tinha essa reforma aqui, onde agora enfim, do município, né. Mas aí se pagava um aluguel lá no Planalto e lá se produziam 1.600 refeições por dia e se distribuiu para todos os NIPs. E, enfim, nesse formato, mas o formato de acessar o restaurante como um restaurante mesmo de fato ali, né, hoje não se tem, é só em formato de vianda por uma questão também de custos, enfim, né. Mas era bem legal, a ideia do restaurante que dava mais dignidade. Se tem ainda, né? Se tem todo esse projeto ainda, né? Eu sei que as meninas lá ainda trabalham para essa retomada, né? Em Santa Maria funciona o restaurante popular. Sim, Santa Maria, eu sou de lá, né? Eu estudei lá há um monte de tempo. Super tradicional. Nossa, porque é isso, é o convívio. Vai estudante que não tem condições de pagar, vai aquele idoso que está em casa que se fizer comida vai dar confusão no fogão. Mas ali é nesse sentido, né, de atender, porque quando a gente fala em restaurante popular, a primeira ideia que vem são as pessoas em situação de rua, não só eles. Não só eles, gente, é tu dar, então entregar a marmita, tá, mas sentar junto numa mesa e ter um convívio para almoçar, muda tudo. Um restaurante popular que funcionava ali na frente do postão, que era de fato um restaurante popular, porque os outros depois só se carrega o nome, né, mas ele não é mais um restaurante. Ele sim tinha, boa parte eram trabalhadores, em geral, a gente tinha um projeto antes de eu sair de lá, de ocupar um espaço da Maesa para isso, né, onde a gente teria um restaurante popular e um restaurante com a ideia é que se produzisse só comidas típicas tradicionais daqui para também estimular um pouco essa questão do próprio turismo, enfim, e esse restaurante típico manteria o restaurante popular, né? Mas enfim, são projetos. Que podia ser lá na fundação. Eu tô só de zóio, Daquele espaço maravilhoso. Tô só de zóio. A gente cutuca, mas ninguém vem junto. Eu queria ter dinheiro, hein? Sim. Amanhã temos que Eu não.